Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Mais uma live do Saber Saúde Science. Tudo bem? Hoje o nosso tema é um tema super especial. Então, gente, olha, na verdade eu escolhi esse tema, mas eu não vou chegar aqui e conversar com vocês assim, falar, olha, o Ginkgo Bio, ele serve para regenerar tecidos, ele aumenta o volume sanguíneo, ele aumenta a oxigenação celular. Eu acho que todo mundo já sabe isso. Então eu acho que tá todo mundo assim sabendo, né, que o Ginkgo Bio, ele tem essas propriedades. Todo mundo, tem muita gente que sabe da ação do Ginkgo Bio na regeneração de tecidos de forma prática, né? Hoje eu recebi uns telefonemas mostrando a forma prática do Ginkgo Bio. Depois eu vou colocar para vocês lá no Instagram do meu querido Celso Pestana. Ele cedeu umas fotos muito legais que eu vou compartilhar com vocês lá no Instagram. Não tive tempo hoje, porque hoje foi um dia de pesquisa. Então, assim, eu fiz uma pesquisa muito mais aprofundada sobre os campos eletromagnéticos na regeneração de tecidos. Hoje a gente vai estudar de uma forma bem mais profunda. Por quê? O que acontece? Tem muita gente por aí, né, que quando você fala de campos eletromagnéticos, vocês apresentam ali o aparelho, aquela pessoa fala, olha, é muito legal, é bacana, para quem acredita é bom, né? A gente escuta muito isso, né? Ah, legal, para quem acredita é legal, mas assim, como eu não acredito muito. Oi, Gustavo, Lourdes, Caruaru. Então, para quem não acredita, né, não tem muita função. E aí eu quero mostrar, assim, a gente está falando de regeneração de tecido, a gente está falando de oxigenação celular, a gente está falando de aumento de fluxo sanguíneo. Legal, mas eu, Joselisa, quero saber como que isso acontece, né? Como que isso acontece? Qual é a forma que vai gerar todo esse sistema no nosso organismo, no nosso sistema biológico? Eu quero saber como é que funciona. Então, eu li vários artigos, né? Tô lendo no final de semana, li hoje alguns artigos falando sobre o assunto. Eu pesquisei algumas ondas, algumas ondas de PMF, mas tudo dentro da variação do Ginkgo Bio. E, obviamente, que o Ginkgo Bio ainda tem um bônus a mais aí, né? Que é a fototerapia e a questão iônica, que a gente vai falar no final também. Então, eu quero hoje deixar claro para vocês o seguinte: nós não vamos falar de forma superficial. Então, assim, eu vou falar de uma forma mais profunda, talvez fique um pouco difícil com relação ao entendimento, não duvido, vou tentar ser o mais clara possível, mas gostaria que vocês entendessem que isso é sério, que nós não estamos aqui de brincadeira, o aparelho não está brincando. Então, eu gostaria de apresentar para vocês qual é a função dessas ondas eletromagnéticas no nosso organismo para a regeneração tecidual. Tudo bem? Então, essa é a razão de nós conversarmos sobre isso hoje. Então, quem achar que está muito difícil, vocês têm duas alternativas. Primeira, vocês desistem de assistir a live, fica tudo bem, né? Você já sabe que o aparelho funciona mesmo, tá ótimo. Ou então depois vocês vão rever a live, né? Que vai ficar lá no IGTV do Instagram e vai subir lá para o YouTube. Aí vocês vão rever essas lives e estudar um pouco mais a fundo, entender um pouco mais a fundo. De qualquer forma, quem tiver aqui, quem permanecer aqui, vai pelo menos compreender que existe um sistema muito complexo por trás dessa regeneração tissular e esse sistema será apresentado aqui hoje para vocês. Legal? Muito bem. Então, assim, toda vez que a gente fala de PMF, toda vez que a gente fala de ondas eletromagnéticas, né? Quando a gente estuda os campos eletromagnéticos, a atuação dele em regeneração tissular, regeneração de tecidos, se a gente pega lá os artigos científicos, aí tá lá assim,
foi usado em ratos, foi usado em cavalo, foi usado em coelho, foi usado em rãs, né? Tem a grande maioria, esses campos eletromagnéticos, eles foram muito utilizados nos animais, né? Foi muito utilizado nos animais, principalmente na antiguidade. As pesquisas científicas feitas mesmo com os seres humanos, elas são mais recentes, porque antigamente se utilizava muito mais os animais para fazer as pesquisas científicas, né? Mas tudo, olha, gente, eu achei artigos interessantíssimos de lesão de nervo ciático de ratos, de lesão óssea em ratos, de lesão hepática de coelho, regeneração de membro em anfíbio, fratura de coelho. Enfim, gente, se a gente for vasculhar, se a gente for pesquisar, nós temos inúmeros artigos demonstrando a regeneração de tecidos nesses animais, inúmeros. Tem uma tese de mestrado de uma moça chamada Cláudia Bahia, ela fez em ratos também, é uma brasileira, com o Kenkobil, ela fez com o Kenkobil, tá, gente? Falando dessa regeneração em ratos, tissular em ratos, olha, é extraordinária, é fantástico. Então, a gente vê muito esses assuntos referentes aos animaizinhos, né? Então, nas células, o que essas ondas eletromagnéticas elas são capazes de fazer? Então, elas modificam a transição e a diferenciação celular, a síntese de proteínas especializadas, a resposta a hormônios, que nós já falamos sobre isso, essas respostas hormonais, vocês lembram que teve uma live que nós falamos sobre esse aspecto do Kenkobil. A liberação de neurotransmissores, o aumento do crescimento das células endoteliais, que isso é muito importante, e o aumento da angiogênese, ou seja, dos vasos sanguíneos ali naquele local da lesão, no caso, né? Então, isso que o campo eletromagnético é capaz de fazer na sua amplitude, na sua globalidade, na sua totalidade. Aí eu vou ler aqui para vocês, olha. O PMF, ele era uma técnica há muitos anos atrás, desde que foi descoberto, principalmente no campo da medicina, né? Ele era uma técnica de reparação utilizado mais na ortopedia. Então, quando ele começou a ser utilizado para tratamentos médicos, né, de reparação tecidual, foi para reparação tecidual óssea. Foi a primeira coisa que eles usaram, porque como tinha muita pesquisa referente à reparação tecidual óssea de animais, então eles começaram a usar isso no campo da ortopedia. E só podia ser usado se aquela fratura ela não tivesse uma consolidação adequada. Então, quando começou a se usar os campos eletromagnéticos, era só nesses casos, não podia ser quando se usava, quando se tinha uma fratura com o seu caminho percorrido normalmente, com a sua reparação tecidual normal. Por quê? Primeiro que não se sabia qual era a ação eletromagnética quando você tinha uma reparação tecidual normal, a gente não sabia o que poderia acontecer, né? Se você usasse ali alguma coisa que auxiliasse naquela reparação. E segundo que estava tudo em teste, então eles utilizavam somente quando haviam fraturas que não conseguiam cicatrizar corretamente, ok? No caso de cicatrização óssea, o PMF, ele utiliza a energia elétrica para dirigir uma série de impulsos magnéticos através do tecido lesionado, em que cada impulso magnético induz a um pequeno sinal elétrico que estimula a regeneração celular. Mesmo a gente falando de impulsos magnéticos, o estímulo celular, ele é elétrico, tá? Então, assim, é um campo magnético, mas que estimula, o estímulo dele, ele é elétrico. Lembrando que todo campo eletromagnético, ele tem ali o seu campo elétrico e o seu campo magnético atuando juntamente, ok? Então, tem que lembrar sempre disso. Muitos estudos também têm demonstrado a eficácia do PMF na cura de feridas de tecidos moles,
suprimindo a resposta inflamatória ao nível de membrana celular para aliviar a dor e aumentar a amplitude do movimento. Que isso é uma coisa que a gente vai falar. Então, vamos lá. O que é esse tal de reparo tecidual? A gente precisa falar um pouquinho desse reparo tecidual para a gente entender o que acontece nesse processo. O processo de reparo, ele é um fenômeno dinâmico, então ele é um fenômeno muito ativo, né? Muito dinâmico. Se a gente for pensar, gente, quando acontece ali uma lesão, mas tem muitas células que se envolvem, o corpo inteiro, ele trabalha, ele se agita para que haja aquele reparo tecidual, né? Ele é interativo, é uma célula interagindo com a outra e bastante complexa. A gente resume, mas é muito complexo, que visa promover a restauração daquele tecido lesado. Os recursos terapêuticos que se utiliza quando você tem uma lesão celular, eles podem ser utilizados para proporcionar um ambiente ideal para que aquela reparação da lesão aconteça normalmente, somente reorganizando o tecido que é depositado. Então, o que acontece? Quando a gente usa esses recursos externos, a nossa intenção é que haja um ambiente ideal para que aquela reparação aconteça de uma forma mais rápida possível, mais natural possível, que finde o mais rápido possível, que seja o mais perfeito possível, tá? Essa é a nossa intenção quando se utiliza qualquer recurso ali. Esse reparo tecidual, ele é dividido em 3 fases. Então, a gente tem ali a fase inflamatória, que quando o organismo ele identifica aquela lesão. Então, ele observa a lesão e ele começa a se mobilizar para restaurar aquela lesão. Lembra que eu sempre falo, gente, o processo da inflamação, ele faz parte do reparo tecidual. É muito ruim quando a gente fala que alguma coisa é anti-inflamatória, porque o anti significa negação, né? Aquela quebra, a gente está retirando aquele processo. E o processo da inflamação, ele é benéfico. Ele é um processo natural do corpo, é ele que inicia o processo de reparação. A inflamação é a primeira coisa que acontece quando o tecido lesiona. E é imediato. Lesionou, inflamou. Isso é fato. E é extremamente necessário, tá? E essa inflamação, essa extensão dessa inflamação depende muito do tamanho daquela lesão. Então, depois vem aquela fase proliferativa. O que é essa fase proliferativa? É quando se inicia um novo tecido. Agora a gente vai formar um novo tecido, né? Então, você já colocou ali naquele tecido células de defesa, você já colocou ali células reparatórias, você já colocou ali células bastante oxigenação, bastante volume sanguíneo, muitos mediadores químicos. Então, você preparou aquele tecido, colocou células de defesa, tá tudo preparadinho. E agora? Agora vem a fase proliferativa. Agora precisa crescer ali um novo tecido. Não importa qual, tá? Seja ósseo, seja muscular, seja articular, seja neural, não importa. Então, precisa ali se formar um novo tecido, porque houve ali uma ruptura, uma lesão. Depois vem aquela fase da remodelagem. O que acontece? Quando o organismo, ele se programa, quando ele se empenha para restaurar uma lesão, ele se empenha de verdade, ele se empenha com força. Por quê? Ele precisa restaurar aquela lesão de uma forma em que ela não se rompa novamente, para que não ocorra aquilo, pelo menos naquele pedacinho ali novamente. Então, ele vai com toda a propriedade, ele coloca ali muitas células reparatórias para que haja aquela restauração. Aí, o que acontece? São aquelas famosas fibroses, né? Um excesso de fibras colágenas que ficam ali naquele tecido. Tem gente que fica ali com aquele tecido, aquela cicatriz hipertrófica, né? Que é uma cicatriz mais avantajada, fora daquele nível da pele.
Falando de tecido ósseo, a gente tem ali o calo ósseo, né? A gente jogou ali muito tecido regenerativo e forma aquele calinho ósseo, quer dizer, ultrapassou o limite ali do osso. E aí vem aquela fase reparatória. Então agora está na hora de consumir aquelas células excessivas que o organismo fabricou. É tudo muito perfeito, é tudo muito concatenado. Bom, e esse processo de reparação, ele vai depender de alguns fatores. Então, primeiro, ele depende do quê? Da extensão daquela lesão. Se é uma lesão pequena, se é uma lesão grande, né? Se é uma lesão de tecidos profundos, se é uma lesão mais superficial. Então, tudo isso depende do tempo, né? O tempo está dependendo daquela extensão daquela lesão para poder cicatrizar. Outro fator importante é a gente ver o que está interferindo naquela cicatrização. Então, a gente precisa saber se a pessoa tem diabetes, se houve uma infecção ali no local, se tem problemas genéticos que interferem naquela cicatrização. Então, existem alguns processos que podem atrasar aquela cicatrização. Diabetes todo mundo conhece muito bem. O excesso de açúcar, ele interfere sistematicamente naquele reparo tecidual, né? Isso é já muito conhecido por vocês. Depende também esse processo de reparação do mecanismo daquela lesão. Como é que foi aquela lesão? Ah, Joselise, eu caí, escorreguei na casca de banana, caí, fui com a bunda no chão. Bom, isso se chama lesão por esmagamento. O que acontece? Você tem ali uma estrutura rígida, que é o chão, uma estrutura mole, que são os tecidos moles ali que você bateu, e outra estrutura rígida, que é o osso. Então, você fez um esmagamento ali das estruturas moles entre duas estruturas rígidas. Então, isso é uma lesão por esmagamento. Isso tem um comportamento biocelular, isso tem um comportamento de regeneração, isso tem um tempo, isso tem um perfil para ter essa regeneração. Ah, eu fiz uma cirurgia. Bom, como é que é feita a cirurgia? A gente tem que raciocinar. Cirurgia não é só fazer aquele corte, tem ali a secção daquele tecido e depois tem a sutura do tecido. Não. A cirurgia, ela tem um afastamento de tecidos, então a lesão ela é mais ampla do que aquilo que a gente enxerga. Então vamos lá, a gente fez ali uma cirurgia cardíaca e você enxerga lá na pessoa uma cicatriz aqui na região do tórax, mas você imagina que aquela pessoa teve um afastamento ósseo ali, teve um afastamento de tecido, teve todo um afastamento de estruturas para que o médico conseguisse alcançar aquele coração, né? Você faz ali uma abdominoplastia, então você abre ali, aí você vê aquela cicatriz bonitinha, quem fez abdominoplastia ali, né? Bem fininha ali, tá bom. Mas o médico, ele abriu aquele pedaço, ele descolou todo aquele tecido, ele puxou aquele tecido e fez a reconexão dele. Então, você imagina a extensão daquela lesão. Tudo isso vai interferir no processo de reparação tecidual. Se foi feito somente um corte ali, se foi feito só um corte, é claro que é muito mais rápido aquela reparação tecidual, né? Os bordos estão ali mais unidos. Se é uma necrose tissular, né? Que aquela necrose, aquelas úlceras de pressão, né? Quando a gente fala de lesão por pressão, ali a gente tem um tecido avascularizado, né? Quer dizer, a vascularização dele é muito comprometida. E você tem um tecido com baixíssima oxigenação. Então, é um tecido que fatalmente ele leva a uma morte celular, né? E isso já gera outros processos biológicos. Então, tudo isso a gente tem que ver que está interferindo naquela reparação tecidual. Outro fator importante, né? Do tecido lesionado. Você tem que saber que tecido que foi lesionado. Você tem que entender se ele foi um neural, se ele foi um muscular, se ele foi um articular, se foi tudo junto, né? Tudo isso interfere. Cada tecido desse, ele tem um tempo de reparação. A gente precisa entender qual que é o tempo de reparação dele para saber se aquela técnica ela tá interferindo beneficamente ou não. Gente, eu vi artigos para vocês terem ideia que dependendo da onda, da frequência de onda que se usa, eles agravam o tempo de lesão, eles agravam muito, assim, eles diminuem muito, assim, eles têm lá grupo controle,
que é aquele grupo que está nas mesmas condições, mas que não usa nada, e tem lá aquele grupo que usa determinadas ondas de campos eletromagnéticos. Dependendo da onda que se usa, a interferência nessa reparação tecidual ela é negativa. Ela retarda o processo de reparo tecidual, só para vocês terem ideia. Então, vocês precisam ter um parâmetro, assim, entender, né? Quanto tempo que leva cada um, para entender se esse processo, ele acelera ou não. Mas, na verdade, assim, eu tô falando com relação à pesquisa científica, não que vocês tenham que entender isso. Mas quem faz a pesquisa precisa entender para saber se aqueles campos estão atuando beneficamente ou não, né? Então, é só bastar a gente ler os artigos, não precisa reinventar a roda não, porque a roda já está pronta. Depende daquele cuidado externo com aquela lesão, se a pessoa passa pomadinha, se a pessoa faz curativo, se a pessoa é uma pessoa ativa, faz diferença na recuperação da lesão, se a pessoa é sedentária, faz diferença na recuperação da lesão. Se a pessoa imobiliza aquela lesão, faz muita diferença no resultado da lesão. Se a pessoa tem uma boa alimentação ou se ela não se importa com uma boa alimentação de qualidade, isso tem interferência no reparo tecidual. Então, tudo isso faz diferença naquele reparo. Isso é muito importante. E qual que é o comportamento celular? Agora a gente vai entrar naquela estrutura celular. Bom, nos organismos vivos, né, essas células e esses tecidos, eles estão constantemente sujeitos à tensão e à pressão. O que significa isso? As células, os tecidos, eles têm interferência fortemente com relação à pressão da gravidade, isso interfere, né, no comportamento das células. O que mais que interfere? A força dos seus membros interfere na tensão daquela musculatura, daquele tecido, interfere no comportamento celular. O eletromagnetismo terrestre interfere no seu comportamento celular. Tudo isso interfere nesse comportamento celular. Essas forças, esses campos, eles são capazes de modificar esses comportamentos celulares, as propriedades cinéticas delas interagirem e de afetar o comportamento fisiológico dessas células. Tudo isso afeta todo esse sistema, ó. Comportamento celular, propriedade de sinergia, quer dizer, delas se interagirem e de afetar o comportamento fisiológico, tá? Então, essas forças têm essa interferência. Toda célula, normalmente, ela fica em repouso, tá? Normalmente, ela tá ali em repouso. Mas quando você tem um estímulo elétrico, ela passa, ou um elétrico ou magnético, aí ela passa a ter um potencial de ação. E é sobre isso que nós vamos falar. É aí onde a onda eletromagnética ela vai ter atuação. As correntes elétricas intracelulares, porque elas têm uma corrente elétrica baixa, mas elas têm, controlam o crescimento celular, tá? As correntes elétricas dentro dos tecidos, envolvendo milhares de células ali que estão interagindo. Olha, correntes elétricas, você pensa ali de nervo, né, neurais ali, axônio, coaxônio, todas essas correntes elétricas intercelulares ali envolvendo milhões de células, elas controlam o desenvolvimento embrionário, a cicatrização e a regeneração dos tecidos. Então, toda essa interação elétrica dentro do nosso organismo é que promove todo esse processo que dá origem, por exemplo, à vida, né? Que dá origem a um novo tecido. Então, a origem à cicatrização. As células vivas, elas dependem da atividade elétrica. Isso é muito importante, gente. As células vivas, elas dependem de atividade elétrica para sua existência e para se formar novos tecidos. Isso é muito importante. Sem atividade elétrica, a célula não vai sobreviver. E quando existe uma lesão tecidual, o que acontece? Bom, os campos elétricos celulares, aí eles começam a ficar em desordem. Então, vamos lá, eu caí, escorreguei ali na casca de banana, eu fiz uma lesão por esmagamento ali dos meus tecidos. O que vai acontecer? Aqueles canais iônicos, né? Lembra do positivo e negativo? Dentro da célula tem mais
negativos, fora da célula tem mais positivos, enfim. Esses processos, eles começam a ficar alterados, eles ficam desorganizados. Então, você vai modificar, quando você tem uma lesão, você modifica aquele potencial iônico intracelular e no meio celular também. Existe uma alteração ali, tá? Quando se ocorre uma lesão. A diferença do potencial entre o interior ali da célula e o fluido que fica ali em volta, né, daquele líquido que a gente fala que é o intersticial, então o potencial iônico aqui dentro e o potencial iônico aqui fora é que dá a média do potencial iônico da membrana da célula, tá? Então, se a gente pegar o potencial iônico de dentro da célula e o potencial iônico que está fora da célula, é que dá ali o potencial iônico da membrana celular. É isso que faz, se houver uma diferenciação ali, é isso que dá aquela permeabilidade celular que nós vamos falar. Lembra da história da reparação de tecido ósseo? Então, a gente não fala ali de íons de cálcio. O que acontece com os íons de cálcio? Né? Você abre a permeabilidade celular, os íons de cálcio saem. Vocês lembram? Eu já falei sobre isso uma vez. Então, é esse potencial iônico que é interferido quando a gente tem uma lesão. Isso mantém a permeabilidade da membrana, mas quando ocorre a lesão, essa diferença compromete a capacidade da célula. Então, isso interfere severamente nessa capacidade celular. E qual que é o conceito fisiológico dos campos eletromagnéticos? Então, vamos lá. O campo eletromagnético, ele atua na reconstrução desse campo elétrico que nós falamos ali, fisiológico, estimulando o metabolismo e a atividade celular. Então, lembra, se sofreu aquela lesão, aquela célula ali, ela tem um potencial iônico, aquele meio que está em volta da célula tem outro potencial iônico. Quando ocorre uma lesão, aquilo fica desordenado. Então, qual que é a ação dos campos eletromagnéticos? O que ele vai fazer nessa situação? Ele vai reconstruir o campo elétrico fisiológico, estimulando o metabolismo e a atividade celular, reativando assim o processo inato, quer dizer, aquele processo natural daquela célula vai ser reativado e o processo biológico de regeneração dos tecidos afetados, bem como o aumento da vascularização e, consequentemente, o aumento da regeneração tissular. Para ver que a coisa é muito mais profunda do que aquilo que a gente pensa, né? A gente, quando fala de campos eletromagnéticos, a gente fala, aumenta ali o volume sanguíneo, né? Ele mexe com o volume sanguíneo. Mas mexe como? A gente precisa entender isso daí. Mexe como? Como assim? Como é que funciona? Vocês entendem qual que é a importância disso? Você tem ali uma lesão, você precisa restaurar. E como é que ocorre essa restauração? Dessa forma de canais iônicos, não é só aumentar ali fluxo sanguíneo, gente, não é isso que acontece. Toda onda magnética tem uma interferência elétrica na célula. Toda onda magnética tem uma interferência elétrica na célula. Gravem bem isso daí. Não é só aumentar a circulação, não. Então, a energia eletromagnética na lesão tecidual, né? São campos elétricos e magnéticos aplicados externamente, que são usados como ferramentas terapêuticas para aceleração do processo de cicatrização de feridas crônicas. Por quê? O circuito bioelétrico, que é sustentado pelos potenciais de repouso, lembra que eu falei que os potenciais iônicos da célula estão sempre em repouso? E dos potenciais de ação, o que é esse potencial de ação? É quando eu dou um estímulo para aquela célula e ela tem uma resposta, porque naturalmente nós estamos ali em potencial de repouso, igual a gente, tá? A gente também não tem nosso tempo de repouso, nosso tempo de ação, as nossas células também dependem muito disso, tá bom? São constantemente alterados, seja por fontes internas, endógenas, então quer dizer que esses campos bioelétricos podem ser de dentro da célula,
para poder fazer esse potencial de ação. Ela também pode ativar, né, o potencial de ação, como ela pode ser exógena, vir de energias externas. Aí nós estamos falando de campos elétricos e campos magnéticos. Tudo bem? Esse é o papel do campo eletromagnético que nós estamos falando. E isso é chamado de estimulação. Esse é o nome que se dá. Quando você dá uma ativação celular, ela sai do repouso e entra em potencial de ação, a gente está estimulando a célula. E o que é esse efeito dessa estimulação? Então, essa estimulação é uma despolarização da membrana até o seu limiar. Então, você despolariza, lembra que eu falei? Você tem aqui dentro da célula um potencial iônico. Vou repetir para ficar claro. Fora da célula, você tem outro potencial iônico, naquele líquido ali que banha aquela célula. E essa diferença iônica é que faz o potencial iônico da membrana celular, tá? Então, quando você estimula, ocorre uma despolarização dessa membrana até o seu limiar. É o efeito do tecido quando excitado por uma fonte de energia interna ou externa do corpo. Então, essa estimulação tanto pode vir dentro da célula ou de fora, como a gente falou. O estímulo para essa despolarização da célula, que desencadeia o potencial de ação, é em geral uma corrente elétrica. A estimulação é utilizada numa tentativa de substituir funções perdidas por lesão ou doença. Gente, cada tópico que eu tô lendo aqui para vocês, eu fui tirando de artigos científicos diferentes, tá? Isso aqui não é fundamentado em um único artigo. Eu devo ter lido, assim, pelo menos para montar essa aula aqui para vocês hoje, eu acho que no mínimo aí uns 7 ou 8 ou mais artigos. Então, dentro desses artigos, esses tópicos todos foram retirados de artigo. Todos eles foram retirados de artigo, não tem nada da minha cabeça. Então, a estimulação é utilizada numa tentativa de substituir funções perdidas por lesão ou por doença, como redução da dor, para auxiliar a cura. Esse termo está no artigo científico, tá bom? E como estimulação do crescimento ósseo. Isso tudo está em artigo. Os efeitos biológicos gerados são a repolarização dessas células lesionadas. Lembra que eu falei? Quando você tem uma lesão, essas células despolarizam, elas ficam com a polarização toda desorganizada. Então, a gente tem ali dentro do campo eletromagnético, quando a gente tem um estímulo elétrico pelo campo magnético, a gente tem uma repolarização dessas células lesionadas, injúrias físico-químicas, aumento da disponibilidade do oxigênio tissular. Aí sim, olha que aí a gente está entrando naquela linguagem que você já conhece. Inibição ou neutralização da ação dos radicais livres, sendo importantes mediadores químicos no processo inflamatório, quer dizer, a gente está atuando ali como mediador no processo inflamatório. Então, quando você usa os campos eletromagnéticos desde o início, você já começa atuando ali, já no início do processo inflamatório. Agudo e na indução da vasodilatação, localizada por um mecanismo não térmico, porque essas correntes, elas, por mais que você fale, mas o Ginkgo Biloba esquenta, tudo bem, mas esse calor é superficial, ele não é calor profundo. Existem correntes eletromagnéticas que elas são por calor induzido, aí essas podem provocar lesão celular, tá? No caso do Ginkgo Biloba é não térmico, tudo que eu pesquisei é dentro dos parâmetros do Ginkgo Biloba. Pela bipolaridade alternada. Lembra que o Ginkgo Biloba é bipolar? Polo norte, polo sul, polo norte, polo sul, polo norte, polo sul. Ele faz isso 60 vezes por segundo. E qual que é esse conceito de polarização? Isso aqui é bem técnico, eu vou ler para ficar registrado, mas eu sei que muita gente não vai entender, eu só vou ler para ficar registrado. As alterações do potencial de membrana que não acarretam abertura de canais iônicos, com abertura e fechamento controlados, corresponde à resposta passiva da membrana. Ou seja, quando você tem ali a membrana celular, que é aquela bordinha ali da célula, a membrana celular é que fala para a célula o que entra e o que sai. É ela que determina que portinha que ela vai abrir para entrar determinados
canais iônicos, portinha vai abrir para sair, tá? Então, quando você não tem abertura desses canais iônicos, significa que a célula está passiva, essa membrana está em repouso, ela está passiva. Não surgem potencial de ação quando apenas há resposta passiva, ou seja, se não tem estímulo, não tem potencial de ação, não adianta que não vai ter. A geração de potencial de ação é uma resposta ativa da célula neuronal quando os estímulos ultrapassam o potencial de limiar da célula, ou seja, tem que ser um estímulo acima daquele limiar da célula para gerar ali uma resposta dessa membrana e abrir esses canais iônicos. No entanto, quando a despolarização atinge um nível crítico, denominado limiar, a célula responde ativamente com a abertura de canais iônicos dependentes de tensão elétrica, o que dão origem ao potencial de ação. Então, é isso que a gente estava falando. Quando você tem ali uma interferência elétrica, um estímulo elétrico, você ativa aquela membrana celular, ela abre os canais iônicos e ali você tem um potencial de ação, tá? Explicando esse fator. Então, as células nervosas e as células musculares, elas são excitáveis, ou seja, elas permitem essa excitação por campos elétricos. Isso é importante da gente saber. Inclusive, eu li um artigo falando de regeneração neural com campos eletromagnéticos, né? Muito interessante, muito interessante. E eles estavam demonstrando, inclusive, que os campos, eles colocaram campos elétricos para um tipo de pesquisa e campos magnéticos para outro tipo de pesquisa. E os campos elétricos tinham menor atuação do que os campos magnéticos, tá? Para essa regeneração de tecido neural. E olha, é fantástico, assim, a regeneração de tecido neural é, assim, muito superior quando está em campos magnéticos do que quando você não tem nada. Não tem quando você está ali em grupo controle. E ainda é bem superior quando se utiliza campos elétricos também. Bem bacana. As células nervosas e as células musculares, já li, são excitáveis. Produzem impulsos eletroquímicos e conduzem ao longo das membranas. A membrana gera impulsos em consequência da excitação, que quando no músculo provoca também uma contração celular. Então, quando você tem ali um estímulo elétrico, nas células musculares, ela gera uma contração celular, por isso que ocorre aquela contração muscular. A estimulação das células pode ser por campo elétrico ou por campo magnético. Então, dentro de toda essa pesquisa que eu fiz com relação a esses campos magnéticos, toda ela foi com campos eletromagnéticos pulsáteis, que é importante, porque isso é todo o parâmetro do Kenkobil, né, que são campos eletromagnéticos pulsáteis. Não é porque tem campos eletromagnéticos que são contínuos, né? Esse é pulsátil. São de baixa frequência, então eu fiz ali dentro de 50 a 60 Hz toda a pesquisa. Frequências abaixo de 45 tem um tipo de ativação, frequências acima de 60 Hz tem outro tipo de ativação. Então, toda essa pesquisa está dentro do campo do Kenkobil, deixar isso bem claro. Os Gauss dessas pesquisas, elas foram sempre na faixa de 450 a 800 Gauss, né? Porque o Kenkobil tem em média ali de 650 a 750 Gauss, então eu fiz a pesquisa dentro dessa faixa, que isso também é importante. E os pulsos eletromagnéticos norte-sul, eu coloquei aqui como uma observação, esqueci de colocar a palavra observação. Então vamos lá. Os pulsos eletromagnéticos norte-sul, eles excitam a célula, promovendo aquele potencial de ação e, consequentemente, a regeneração tissular e neural. Então, pensa, né? Quando eu falo ali de Kenkobil, eu tô falando que a onda, ela vai de norte a sul 60 vezes por segundo. Quando eu promovo essa onda batendo norte a sul 60 vezes, o que acontece com essa polaridade? Ela vai se anular. O que isso significa? Significa que
nem a norte e nem a sul, ela vai sobrepor uma outra, tá? Então, ela não vai ter mais uma ação de polo sul e nem mais uma ação de polo norte. Não existe isso, ela vai se neutralizar nessa circunstância. Mas como eu tenho ali uma bipolaridade, como eu tenho ali essa oscilação, essa frequência rápida, né? Apesar de ser baixa frequência, mas ela tem essa oscilação norte-sul, 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 isso vai ali agitando aquele meio, agitando aquela célula, ativando aquele potencial de ação ali celular e ocorre todo esse processo que nós falamos durante a nossa explicação, tá? Então, essa é a atuação do Ginkgo Bio. Então, essa oscilação ali de polo sul e polo norte que promove essa vibração, que dá essa energia que vai ativar ali os potenciais iônicos da célula. Os campos eletromagnéticos pulsáteis, eles têm maior efeito que os elétricos, como eu já falei para vocês. Então, todos os que eu vi, todos os artigos, os campos elétricos, eles têm menor efeito do que os campos magnéticos, tá? São muito mais fáceis de usar os campos magnéticos do que os elétricos, porque os elétricos, eles precisam de eletrodos, precisa de uma interferência de um profissional. Os campos magnéticos, quando a gente fala, né, por exemplo, o Ginkgo Bio, você pode levar para casa, você pode usar sem problema, né, muito mais fácil de usar. O elétrico não, ele tem que ser por profissional e é feito por eletrodo. Tem mais risco, bem mais risco os campos elétricos, e tem um outro fator também, a profundidade dessas ondas. O campo magnético tem muito mais profundidade do que o campo elétrico, tá? Então, dentro desses artigos, eles mostram isso, que campos elétricos têm mais magnéticos têm mais profundidade que os campos elétricos. Eu tenho um artigo também de um neurologista que faz estimulação magnética transcraniana, que ele fala também que você tem essa estimulação transcraniana elétrica e você tem estimulação transcraniana magnética. Quando você tem elétrica, a elétrica é bem mais barata do que a magnética, né? Mas o efeito da magnética, ele fala isso no artigo, é bem melhor do que o efeito da elétrica, tá? Então, se eu for fazer um comparativo de campos elétricos e campos magnéticos, vocês podem ter total segurança que o campo magnético é bem melhor do que o campo elétrico. Acoplado às correntes eletromagnéticas tem, né? Quando a gente está falando ali do Ginkgo Bio agora, em específico, né? O que eu tenho, além dessa corrente eletromagnética de baixa frequência, que nós falamos que tem todos esses resultados que nós colocamos aqui dessas pesquisas, a gente tem ali a fotonterapia e os íons negativos. A fotonterapia, que vai atuar ali nos clusters, que nós já conversamos sobre o assunto, e os íons negativos, que vai atuar na oxigenação. Olha que legal! E qual que é a conclusão dessa nossa pesquisa, né, de hoje com relação à regeneração tecidual? Os campos eletromagnéticos pulsáteis de baixa frequência regenera os tecidos lesionados através de canais iônicos, restaurando-os e proporcionando aos tecidos maior oxigenação, ativação de mediadores químicos, redução de radicais livres e ativação do crescimento endotelial. Com relação ao crescimento endotelial, gente, tem uma pesquisa que mostra o seguinte: quando você tem o crescimento endotelial sem a ação do campo eletromagnético, endotelial é o endotélio é aquela camada de célula dentro do tecido, tá? Isso é um tecido endotelial. Quando você tem esse crescimento endotelial fora dos campos magnéticos, eles crescem ali em cubinhos. E quando você tem ali dentro dos campos magnéticos, eles crescem ali mais compridinhos e um se unindo à cauda do outro. É muito interessante, eles fizeram essa pesquisa e é muito legal, assim, o crescimento endotelial, ele é melhor quando ele está na ativação ali dos campos magnéticos, tá? Tem gente que fala assim, quando a gente tem ali uma lesão em que
tá tudo correndo bem, quer dizer, sabe aquela frase que time que tá ganhando a gente não mexe? Então tem muito profissional que fala isso, que quando você tem ali uma lesão e que tá correndo tudo bem, não tem necessidade nenhuma de você utilizar recursos terapêuticos para auxiliar naquele processo regenerativo, tá bom? Mas se você tem recursos terapêuticos que vão auxiliar nessa restauração, essa polarização celular e vão dar para aquele tecido um menor tempo de reparação, você não usaria? Eu usaria, porque eu gostaria de ficar recuperada muito mais rápido, né? Então eu usaria. Agora, existe um certo cuidado quando a gente fala de reparação tecidual. Tem muitas correntes por aí que quando falam de reparação tecidual, vou dar um exemplo que todo mundo conhece, o ultrassom. O ultrassom, ele aumenta, sim, o reparo tecidual, mas ele aumenta de uma forma desorganizada, bem desorganizada, tá? E tem outros fatores também que eu não vou entrar aqui em detalhamento, mas o ultrassom não é legal como reparador tecidual, porque ele acelera muito esse processo de reparação de uma forma bem desorganizada, e aí o processo de fibrose fica muito acentuado. Então, não é indicado para reparação tecidual. Mas quando eu estou falando ali de ondas eletromagnéticas, eu estou dando àquela célula a capacidade de se autorregenerar-se, né? Uma célula que ficou completamente desorganizada, despolarizada por conta daquela lesão, né? Então, eu tô dando para aquela célula a oportunidade dela tratar, se autotratar. É isso que eu acho legal de ondas eletromagnéticas, entende? Isso que é bacana, porque não tem problema de usar, não tem problema nenhum, não importa qual seja o caso, você não vai ter ali uma ativação celular desorganizada, porque não é esse o caso, tá? E daí, quando eu falo do Kenkobil, que eu estou utilizando ali o fóton junto com ele, o que eu estou fazendo ali? Eu estou eliminando as toxinas. Por que eu estou eliminando as toxinas? Vocês lembram? Porque eu estou fazendo aquela quebra dos clusters, não é assim? Quando eu quebro, faço a ruptura dessas moléculas de água, desses cachos de água que estão ali unindo, que estão agregando ali aquelas toxinas, né, os dejetos celulares, aquelas toxinas que nós ingerimos, enfim, fica tudo ali no meio intersticial. Quando eu dou uma frequência de onda que faz com que essas moléculas se rompam, essas toxinas têm muito mais capacidade de serem expelidas, né? Então, associado a esse campo eletromagnético, eu ainda estou liberando as toxinas daquele meio intercelular. Eu estou dando maior nutrição celular, por quê? Porque aquele meio límpido, ele tem muito mais capacidade agora, quando eu estou fazendo aquela ativação, né, de canais iônicos, a membrana está abrindo ali a boquinha para comer. Eu tenho nutrientes ali disponíveis, porque a fototerapia está presente. Estou dando maior oxigenação celular também, porque os clusters rompidos eu também tenho ali mais oxigenação disponível, né? Então, olha que interessante. Eu melhoro o pH daquele meio da célula, que a célula precisa muito que tenha um pH normalizado, um pH estabilizado ali de 7,35, 7,45, para que ela tenha um ambiente adequado para sobreviver, né? Para viver, na verdade, essa palavra. Então, olha o que eu tô dando de riqueza para o meu organismo quando eu tô falando de Kenkobil. São muitos fatores, gente, não é simplesmente eu tô ativando a circulação sanguínea, eu não tô só ativando a circulação sanguínea, gente, são muitos fatores ali que estão envolvidos. Beleza? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Como eu falei, eu não ia comentar simplesmente sobre coisas que vocês já sabiam. Tudo isso foi fundamentado em pesquisas. Eu planejei essa aula com muito carinho. Eu sei que para muitos de vocês não foi uma coisa fácil. Escutem com mais frequência essa aula, porque vocês vão acabar compreendendo o que eu estou dizendo. E é um canal que vocês têm aí de explicação, principalmente para profissionais da área da saúde que têm dúvidas sobre os campos magnéticos, né? Então, vocês têm aí uma aula que vai
explicar com mais propriedade para esses profissionais da área da saúde e para aquelas pessoas céticas também que não acreditam no nosso aparelho Kenkobio, que é o meu aparelho de pesquisa, meu aparelho de atuação clínica em muitas pessoas. Em casos de... A Elizabeth está perguntando, em caso de inflamação no dente, canal, Kenkobio ajuda muito, Elizabeth, muito, você não faz ideia. O processo é esse todo que eu falei para você. Mas existe aqui uma particularidade, tá? Que eu vou te dar de dica. Coloque um stick em cima do local. Eu já tive, deixa eu ver, uns 3 ou 4 casos que eu fiz isso. Em todos esses casos, o canal não precisou ser feito, tá bom? Então, aconteceu isso de interessante. Põe stick, que é bacana. Mas o Kenkobio é formidável. Lá no Instagram, gente, vocês vão ver umas fotos de uma moça lá, muito legal, com uma inflamação na face, lesão temporomandibular, bem bacana. Deixa eu ver o que mais. Bom, é que o tempo já está acabando. Quem quiser mandar para mim a pergunta pelo particular, fica à vontade, tá? Manda que eu respondo. É porque o nosso tempo já está acabando, não vai dar tempo de responder todas as perguntas. Mas, por favor, manda para mim no particular que eu respondo para vocês, porque aqui são muitas, tem muita coisa, fica difícil de eu achar. E se o tempo acabar, eu acabo perdendo a live, vocês perdem o acesso depois. Tá bom, gente? Então, olha, quarta-feira a gente se vê. Às 9 da noite, teremos convidados. Eu ainda estou aguardando a pessoa me confirmar, então não vou divulgar ainda o que vai ser, estou aguardando a confirmação dela. Agradeço a presença de vocês, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para o conhecimento de vocês. E obrigado pela participação, por vocês estarem aqui juntinhos comigo, tá bom? Beijo, abraço virtual. Até quarta-feira. Mandem as perguntas no meu privado, eu respondo. Tchau, tchau!